Bem, pessoal, estamos aqui de volta, gravando os nossos vídeos para o canal Quinta Dimensão. E nós demos um tempo porque o material que a gente está preparando sobre os controladores do mundo, ele exige um cuidado muito grande para que o nosso canal não sofra strike, para que ele não seja retirado do ar. Porque cada vez mais as palavras que a gente pode utilizar, elas vêm diminuindo. E aquelas que são censuradas cada vez aumentando mais. Então a gente tem que ter todo um cuidado especial para que a gente possa produzir esse material, ele é muito extenso, e levar isso até vocês, ao conhecimento de vocês. É muita coisa que acontece nesse mundo que fica escondido, que ninguém tem acesso, né? Só estudando muito, indo buscar mesmo, investigando, estudando a questão ou as questões geopolíticas, as questões da espiritualidade, as questões que a gente tem acesso em relação ao nosso passado, é que a gente vai entender, saber o que é que nós estamos fazendo, como que nós estamos vivendo hoje, porque não é fácil isso. É muito difícil por conta de que nós não temos tempo para estudar, nós não temos acesso a informações, e aquelas informações que a gente tem acesso, elas que a gente pode ter acesso, né? Elas não estão de forma fácil, claras, para que nós possamos acessá-las. Há um tempo atrás eu pedi uma autorização à editora Casa dos Espíritos para que nós pudéssemos fazer vídeos da obra O Partido, de uma trilogia que existe. E nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, como a gente falou, é um momento difícil, nós resolvemos gravar esta obra também, tendo alguns cuidados, né, para colocar à disposição de vocês. E ela vem abordar exatamente isso. O que é que está por trás de eleições, daqueles que querem ter o controle do mundo? A gente pensa que a coisa acontece só aqui nesse mundo físico de terceira dimensão, mas não. A coisa, a matriz, os controles, as ordens, elas partem da quarta dimensão para cá. Esses que aqui estão e são servidores das trevas, como a gente sabe aqui, principalmente nesse momento que nós passamos aqui de dificuldades nas questões políticas aqui no Brasil, onde duas frentes estavam em confronto, a do bem, né, a da luz e a das trevas. E nesta obra de Robson Pinheiro, deixa muito clara essa guerra que existe no plano espiritual para o controle aqui da terceira dimensão, aqui da crosta. É uma coisa absurda o que a gente encontrou nessas obras, o que a gente vai poder passar para vocês, para que vocês entendam essa polarização, essa coisa horrorosa que existiu nesta eleição de 2022 para presidente aqui no Brasil. E aí a gente vai poder entender o que é que está por trás disso. De onde que vem estas ordens, esses controles, essa manipulação terrível de imprensa, de mídia, de liberdade de expressão, de tudo isso, esses controles, essa mordaça. A gente vai compreender isso, mas nós vamos ter que assistir esses vídeos até o final, né? Também não esquecendo de deixar o seu like para ajudar o canal, que é pequeno, a gente está começando agora, tem algumas barreiras para tocar em frente, porque a gente tem que trabalhar também. Ainda não está monetizado e a gente conta com vocês. Mas vamos entender um pouco sobre esta questão, dessa guerra que existe no plano espiritual e que reflete aqui no plano físico, para a gente entender. A editora, ela me mandou o seguinte e-mail no dia 28 de março de 2022, às 17h50. Eu quero deixar isso bem claro para que vocês saibam que eu tenho autorização por um e-mail da editora Casa dos Espíritos para colocar esta obra, O Partido, a trilogia. Nós vamos fazer os 3 livros. Colocar algumas partes dessa trilogia à disposição de vocês em forma de vídeo, para que vocês tomem contato com estas informações, que elas são muito interessantes, elas são muito importantes dentro da nossa vida aqui no mundo físico.
Primeiramente, diz o e-mail, agradeço o interesse em nossas obras, em especial o partido. A Casa dos Espíritos tem um sonho de produzir audiolivros, mas, infelizmente, ainda não temos previsão de quando isso será possível. Tanto livros impressos como livros digitais e audiolivros estão sujeitos a direitos autorais. Portanto, lhe peço para fazer gravações de trechos ou capítulos, como você citou no e-mail que eu mandei, né? Mas não da obra completa. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. E a gente vai seguir as orientações da editora porque o livro é dela. O livro pertence a ela. Desejo sucesso e parabéns pelo trabalho, diz o e-mail. Vocês estão vendo esse fundo aqui, esse cenário, que é um presídio, e todos os vídeos terão cenários desta forma, porque os eventos das trevas, eles acontecem dentro de presídios, né, dependências de presídios. Em especial no presídio de Guantánamo, em Cuba. Esse aqui não é o de Guantánamo, mas em outras obras que nós vamos produzir, outros vídeos, outras peças, nós vamos deixar de fundo o presídio de Guantánamo, onde ali, nos porões desses presídios, são feitas as reuniões da não-luz para dar o direcionamento, para dar as diretrizes da questão ou das questões políticas aqui no Brasil. E eu acredito que no mundo inteiro, porque eles querem voltar, porque estão perdendo esse controle, já perderam praticamente, eles estão brigando os seus últimos momentos de luta para que eles permaneçam no controle do planeta. E isso não vai acontecer porque nós estamos na transição planetária e eles estão sendo retirados daqui. Mas as trevas são assim, elas brigam até o último instante, para que não deixe, como a gente diz por aqui no Mato Grosso do Sul, para não largar o osso. E é isso que eles querem. Então nós estamos aqui prontos para iniciar esse trabalho. E eu acredito que de 15 em 15 dias nós vamos poder apresentar um material, um vídeo, para que vocês possam deleitar, né, nesse rico conteúdo que o Robson Pinheiro nos passa através da psicografia. Fique com a gente. Nesse primeiro vídeo nós vamos colocar aqui para vocês uma carta de Tancredo Neves ao povo, à nação brasileira. Vamos à vinheta. Amigos e companheiros, brasileiros e brasileiras, nosso país passa por momentos incomuns em seu cenário político, econômico e social, mas sobretudo por uma crise sem precedentes de ordem espiritual, a qual se faz perceber nos desdobramentos do nosso momento político e na conjuntura socioeconômica na qual estamos todos inseridos e imersos. Não podemos ignorar as palavras de Allan Kardec, ao registrar que, de ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Sob esse pensamento que traduz a realidade da vida nos bastidores de todas as ações humanas, sabemos que as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro não são somente da parte daqueles que detêm o poder ou que o veem fugir das suas mãos. Nós enfrentamos, neste momento, um dos casos mais graves de obsessões complexas no âmbito generalizado em nossa nação. O país passa por uma crise espiritual na qual as forças da oposição ao progresso culminam com a derrocada de valores e conquistas do povo brasileiro, afetando em grande medida as instituições públicas. Tudo isso levando-se em conta que, desde os bastidores da vida, espíritos representantes das sombras, das trevas mais ínfimas, têm manipulado suas marionetes. Políticos, homens públicos, empresários e homens do povo
desde as pessoas mais comuns até aquelas que, em algum grau, detêm poder ou liderança sobre a multidão, e ainda as que formam opinião e são capazes de influenciar a situação reinante, a qual, a cada dia, agrava-se a passos claros. Não podemos desconsiderar que a arma da qual se utilizam os representantes das trevas desse século é eficiente o bastante para minar as forças daqueles que querem acertar, pois formam quadrilhas, grupos de poder para os quais é mais importante permanecer no poder, a qualquer custo, do que o bem-estar do povo e das instituições que zelam por nosso futuro promissor como nação. Não nos esqueçamos de que, por trás de homens, estão as hostes espirituais da maldade, que fazem de tudo para saquear os cofres públicos, solapar a economia, fraudar, corromper os valores éticos, assim roubando do povo brasileiro o sono de sossego ou a fé em dias melhores. A estratégia dessas entidades consiste, em larga medida, em promover a desgraça daqueles homens e daquelas instituições que ainda acreditam e representam o bem, a honestidade, a retidão de caráter e os valores que nos tornaram, ao longo dos séculos, a grande nação que somos. É a política das trevas, por meio de suas marionetes encarnadas, a deturpar tanto o significado quanto a razão mesma da ética e de valores nobres e sadios mediante o assassinato da fé do povo, alardeando uma visão populista ao mesmo tempo que encobre sua verdadeira face de estandarte do mal e das forças da escuridão. Estamos em plena guerra espiritual, na qual o campo de batalha está cada vez mais próximo de nós, de nossas famílias, de nossas vidas. Não mais podemos pensar num tempo de tranquilidade ou de aparente segurança, pois ninguém está seguro diante dos lobos travestidos em peles de ovelhas com seus discursos preparados para enganar e levar a multidão ao erro. Em troca, deixam as migalhas caírem de seus cofres particulares ou dos cofres e das contas bilionárias das quadrilhas que tomaram de assalto e aparelharam o governo, o país e as instituições que deveriam nos representar. Mas não estão sós esses homens que assim agem. Como marionetes das forças das trevas, eles representam um forte aparato de guerra que é utilizado a fim de retardar o progresso e fazer com que as instituições do bem sejam afetadas diretamente pela força, pela arrogância, pelas mentiras e pretensões das quais se vale para fazer afundar o barco da nação brasileira. A política faliu. Os homens públicos faliram. Muitas empresas sucumbiram mediante o abuso daqueles que tentam dominar a qualquer custo. E, inclusive, muitos homens de bem, muitas pessoas de boa vontade, iludidas, deixaram-se levar pelas promessas vãs, pelas políticas públicas e populistas, como seu idealismo patético a distribuir suas migalhas, que ainda hoje retém a população mais sofrida na situação de dependência crônica dos programas forjados para iludi-las, visando a ignorância do povo acerca do que se comete nos bastidores. Misérias e bolsas oportunistas são oferecidas à gente pobre, mas também aos ricos, enquanto lobos vorazes pilham a economia e buscam se manter disfarçados de ovelhas no comando de uma das maiores nações do planeta. Não nos enganemos, meus amigos, pois não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas, como disse o apóstolo Paulo, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Em outras palavras, a guerra não é contra homens apenas, com efeito, é de ordem espiritual. Nosso discurso não é meramente político, mas de convicção espiritual da realidade dos seres trevosos com os quais lidamos. Quem é incapaz de perceber a gravidade da hora, o estiramento das convicções e o assalto aos valores em pleno curso,
deve-se indagar honestamente se sua visão já não está comprometida pelos feiticeiros da hipnose vigente, pelos artífices da derrocada da nação brasileira, dos dois lados da vida. Por isso, hoje não nos resta uma alternativa plenamente confiável, embora vislumbremos a possibilidade de modificar esse panorama, dando um novo rumo ao nosso futuro. Se por um lado não se apresenta alguém que reúna condições genuínas e plenas de representar a nação e o povo brasileiro, fazendo frente a esta marca da corrupção que avassala desde Brasília até a base mesma da sociedade, isto é, o povo comum, pelo menos nos resta a alternativa de optarmos por uma ética ou, quem sabe, pela possibilidade de mudar, uma vez que o horizonte não nos aponta um líder ou uma liderança isenta de chances de perpetuar o erro. Ou, mais modestamente, diante do quadro dramático em que se vê a nossa nação, errar menos já seria de muito bom grado diante do extremo a que chegaram os representantes eleitos democraticamente pelo nosso povo, iludido pelas promessas, as mentiras e as ideologias de um governo dos mais corruptos que a história do Brasil já conheceu. Diante de tamanha manipulação mental, hipnótica e sensorial empregada por aqueles que formaram a quadrilha que nos governa desde os bastidores do Palácio da Alvorada até os bastidores da vida, sem dúvida, errar menos já significaria grande avanço. Nosso momento é grave, não somente economicamente, mas espiritualmente falando, sobretudo do ponto de vista espiritual, pois sabemos, com o mínimo de perspicácia e observação, que forças ocultas estão em plena concentração na tentativa de afundar o barco da nação brasileira, sobre a qual já foi dito um dia que deveria ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Segundo podemos constatar, o coração está parando, está enfermo e precisando urgentemente de uma cirurgia moral, ética e espiritual. E é raro que um processo cirúrgico não cause apreensão e seja indolor. Em caráter emergencial, precisamos nos emanar em oração todos os que de alguma maneira querem o bem do povo brasileiro. Precisamos pedir ao Cristo que tenha misericórdia dos filhos desta terra, das lideranças e dos representantes do povo, mas que também sustente os esforços daqueles poucos que resistem e querem acertar, dos que militam em defesa da ética, da justiça, do desmascaramento dos lobos que enganaram e enganam a multidão no momento frágil de sua fé no futuro e utilizaram do poder de barganha para comprar com promessas levianas aqueles que não souberam e ainda não sabem distinguir entre a ovelha e o lobo. Este, o bando que governa, distribuindo migalhas em troca de votos e popularidade. Quem sabe, clamar para que os cidadãos sejam capazes de discernir e identifiquem quem deseja ajudar, educando e objetiva, de fato, libertá-los da miséria, da servidão da consciência e da ignorância. Precisamos nos reunir em oração, mesmo aqueles que, de alguma maneira, ainda se deixam levar pelas promessas que já se mostraram vazias e pelo idealismo disseminado em nome desta política desumana, que com certeza não tem sua origem nos dirigentes espirituais da nação, mas nas hostes da maldade, nos representantes da escuridão que estão encastelados nos corações daqueles que, em troca do sofrimento do povo brasileiro, tentam dominar e perpetuar-se no poder a qualquer custo. Nosso convite é para orarmos, juntarmos nossas energias e possibilidades espirituais, e não somente vibrações, para que nos pronunciemos cada vez mais. Que tenhamos a coragem de sair de nossos lares, de ir às ruas, de nos manifestar pelo bem e pelo direito, pela vitória da ética e da dignidade. E não falo aqui a favor ou contra partidos políticos, mas a favor do bem, da justiça e das conquistas de nossa nação. Que possamos descruzar os braços, sair do comodismo diante dos acontecimentos, buscando nos pronunciar de algum modo,
a fim de não darmos ainda mais razão ao pensamento de que, se o bem não domina, é porque os bons são tímidos ou fracos, sem que se ergam os cristãos como dantes se ergueram perante as arbitrariedades dos ímpios que culminaram nos circos romanos da antiguidade, sem que nos mexamos e façamos a nossa parte, muito mais do que simplesmente rezarmos e pedirmos ajuda ao alto, sabendo que todos somos a ajuda que o alto envia para agir no momento de crise. Sem isso, se não agirmos e formos proativos, seremos apenas uma voz rouca que, aos poucos, será silenciada em meio à multidão dos que sofrem e do poder dos marginais a serviço da escuridão. Seremos apenas miseráveis, escondidos em nossas casas de oração, batendo no peito a clamar socorro, escondidos com medo de nos mostrar em nome da causa do bem pela qual todos deveríamos nos expor e mostrar que, juntos, podemos muito mais. Não se acanhe, não se iludam. Estamos em plena guerra espiritual, e numa guerra onde estarão os representantes de um reino em tudo superior aos reinos falidos dos homens e dos representantes das sombras. Oremos, sim, rezemos mais ainda, mas sobretudo nos posicionemos em nossas redes sociais, em nosso círculo de ação, em nossas famílias, no trabalho e na sociedade, enquanto é tempo. Antes que seja levantada a bandeira da escuridão a substituir a do bem no seio do Brasil. Esteja de que lado estiver, defenda você qualquer ideologia que defender, qualquer partido político ou religião. Saiba que você não está fora dessa luta, e se não se posicionar urgentemente, será arrastado pelo caudal das lutas e provações que já se avizinham da gente brasileira, ocasionado pela política desumana e sombria dos seres das trevas e de seus representantes políticos no mundo. Relembrando o pensamento de Edgar Cayce, espírito, numa das suas profecias modernas: nenhuma instituição, nenhuma família, ninguém ficará isento de passar pelas lutas e pelas provações coletivas que abaterão sobre a nação neste momento grave de provas a que serão submetidos o povo brasileiro e o mundo em geral. Portanto, em nome do bem, em nome da justiça, em nome da ética e da sobrevivência de nossa nação, dos valores morais e das conquistas sociais, em nome de Jesus, que representa a política divina do reino, convocamos você a se pronunciar, a se mostrar, a mostrar a sua cara e sair do comodismo de sua poltrona, a sair às ruas e gritar, falar, divulgar nas redes sociais que nós, os que acreditamos no mundo melhor, não compactuamos com a situação, a posição e as atitudes de franco desequilíbrio espiritual, social, político, tampouco com desrespeito como vem sendo tratado o povo brasileiro nos últimos tempos. Precisamos formar um feixe de varas, estar juntos, embora não fundidos, mas, sobretudo, precisamos nos unir no propósito de enfrentar as hostes da maldade instaladas em Brasília e nos bastiões do poder em todo o território brasileiro. A bandeira do bem e da justiça urge ser hasteada, e os bons, os que dizem representar o bem, precisam sair do seu ostracismo e mostrar que realmente representam uma política divina, e não a política humana marcada pela corrupção dos valores e da fé. Mensagem recebida por Robson Pinheiro, ditada pelo espírito Tancredo Neves, na companhia dos espíritos José do Patrocínio e Getúlio Vargas. Bem, pessoal, esta é a carta de Tancredo Neves, né, que abre essa trilogia, onde a gente quer aqui fazer com que possamos todos, inclusive eu, entender o que se passa nesse campo político no mundo, em especial aqui no Brasil, onde o episódio relatado acontece aqui no Brasil, com ligações, claro, outros países aqui das Américas. Eu tenho muita dúvida sobre isso tudo.
nada mais do que uma obra como esta para tirar as nossas dúvidas e fazer com que a gente compreenda o que vem acontecendo há milhares de anos e nada se explica. Existem buscas aí dizendo que Deus está trabalhando, Deus isso, Deus aquilo, e nada acontece. Então eu começo a entender, e a gente tem feito um trabalho narrando sobre isso, que esse Deus que as pessoas acreditam ou que fizeram que nós acreditássemos, ele não existe, ele é falso. Se ele existisse e não fosse falso, como a gente gostaria, como a maioria acredita, não é nem o que a gente gostaria, mas que a maioria acredita, coisas tão negativas, tão ruins não aconteceriam, como acontecem. E esses seres, eles trabalham nos escuros, nos abismos, preparando tudo para ter os seus resultados satisfatórios a eles aqui na crosta, aqui no nosso mundo de terceira dimensão. Nós temos que lembrar que o mundo, o universo, o cosmos tem diversas dimensões. Mas a gente está se referindo à terceira dimensão, que é esse mundo que a gente vive aqui. É muito complexo isso. Nós vimos aí a carta de Tancredo Neves, nós vamos fazer outros episódios. Nós tivemos essa eleição agora. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, como será o nosso país, como será o mundo. Mas nós acreditamos muito numa coisa chamada Aliança da Terra, que ela está em ação constante, colhendo provas, colhendo informações para agir e de uma vez por todas fazer com que o crime, com que o mal, com que essa horda do mal, ela se afaste daqui. Então a gente acredita muito no trabalho da espiritualidade, dos seres extraterrestres que estão aqui trabalhando também, incansavelmente, pleiadianos, arcturianos, lirianos, sirianos, enfim, tem muitos deles trabalhando aqui. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós estamos fazendo? Não sei. Precisamos repensar sobre isso. Nós aqui, recebendo a ajuda deles, mas nós precisamos repensar muita coisa na nossa vida. No próximo capítulo nós vamos trazer Assim Nascem os Ditadores. Esse é o nome do capítulo. Assim Nascem os Ditadores. Vamos ver o que vem por aí. Grande abraço a todos, muita paz, luz e harmonia.